no Facebook, como também no Instagram. E daqui a uma hora nós estaremos também disponibilizando nosso canal no YouTube, o nosso estudo, a temática dessa tarde. E é com a graça de Deus, com muita alegria, que nós estamos aqui com vocês para falar sobre o abandono das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Eu queria fazer uma leitura na Bíblia, na Palavra de Deus, que está escrito no Salmo 119, no versículo 104 e 105, que diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. E aí o salmista diz no saltério: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, irmãs, todo o povo de Deus, igreja, os irmãos e irmãs de outras denominações, familiares, amigos, amigas, eu me chamo pastor Alexandro Rocha, sou pastor da terceira IPI de Aracaju, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É uma alegria muito grande poder, nesse confinamento, nesse isolamento social, falar em nome de toda a minha igreja, igreja que nós amamos, igreja que sentimos saudade, igreja que está tão perto do nosso coração, e somos gratos a Deus por ser pastor de cada um de vocês, e Deus use de bondade e de misericórdia para que a gente continue cada vez mais próximo, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa tarde, nós vamos ministrar para vocês que estão aqui nos ouvindo, acompanhando a nossa live esta que nos traz alegria de poder falar sobre as Sagradas Escrituras. Como lemos no texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós vivemos num contexto mundial onde parte da igreja cristã, particularmente como brasileiro, nós nos encontramos mergulhados nas mais incongruentes distorções teológicas. Ou seja, há poucas pessoas que têm buscado entendimento e compreensão acerca da palavra de Deus. E nesse cenário surgem distorções teológicas a respeito de Deus, sobre Deus, quem é Deus, tendo em vista que nós, enquanto pastores que buscamos na centralidade da palavra, membros de uma igreja correta, uma igreja coerente, a expressão uma igreja coerente, uma igreja que entende que somos frutos de uma tradição onde não devemos abrir mão do princípio maior como regra de fé e prática, que é o uso das Sagradas Escrituras. E hoje nós estamos aqui conversando com vocês, trazendo nesse estudo sistemático a compreensão também, fragmento sobre o contexto atual em que vivemos. E eu fico muito assustado em ver muita infantilidade, muita imaturidade, em nome da fé, em nome das Sagradas Escrituras, líderes de outras, talvez, dissensões cristãs, trazendo à tona, nos seus confinamentos, palavras de terror, fazendo com que as pessoas sofram mais, entendendo que esse é o caminho de mostrar o assombro, o desespero, fazer com que as pessoas enveredem por um caminho onde perceba que o fim do tempo, o mundo vai se acabar. Nada disso. Não é sobre isso que nós queremos falar. O que importa é saber que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E é necessário que você, eu, compreenda que está nas mãos de Deus o controle, a autoridade, a autonomia de tudo o que vai acontecer. E, por certo, o mais importante é vivermos com a coerência de Deus, viver para glorificar a Deus, viver a intensidade da fé, do Evangelho, mantendo a esperança, acreditando cada vez mais que Deus está no controle de tudo e
cabe a Ele uma palavra, a palavra final, mesmo porque Deus está no controle de tudo, nós cremos dessa forma. Mas basta olharmos em todos os contextos sociais da nossa nação brasileira e no mundo, nós vamos perceber a complicada situação vivenciada por todos aqueles que se dizem também cristãos, que usam o nome do cristianismo para legitimar sua fala, dizer que estão falando em nome de Deus. E às vezes buscam textos, versículos isolados, sem compreender, sem entender a verdadeira necessidade de um olhar para o contexto, para aquilo que o texto, no tempo em que foi escrito, trouxe como palavra de Deus, anunciando suas verdades e fazendo com que as pessoas acreditassem que Ele é Deus e Senhor da vida. De certa forma, eu acredito que tudo isso se deva ao fato de que muitas pessoas têm abandonado as Escrituras, por não conhecer a Deus, não saber quem é Deus. E como disse no início, há muitas pessoas que vivem num mundo onde há muita informação e pouco conhecimento sobre Deus e acerca de Deus. É claro que há necessidade de revitalizar esse contexto, falando com compreensão, entendimento, usando palavras dentro do contexto, com avaliação sistemática, examinando as Sagradas Escrituras. Nós vamos também perceber que Deus está acima de tudo, no controle de tudo, a última palavra vem dele e ele fará no tempo certo tudo acontecer segundo a sua vontade. Digo mais para vocês que ao longo dos tempos, cada década, nós estamos vivendo uma espécie de miscigenação do Evangelho. As pessoas estão misturando o Evangelho, as pessoas estão misturando a necessidade de fazer valer as suas palavras legitimadas por atitude, ações erradas e que muitas vezes vão buscar nas Sagradas Escrituras textos isolados para falar em nome da fé, em razão ou talvez na compreensão de um pensamento pessoal, individual e achando que isso Deus tem aprovado. Há muita gente que tem vivido também numa espécie de contexto onde a alienação religiosa chega de uma forma tão gritante que elas nem percebem mais a genuidade daquilo que seria um coração que compreende Deus, mesmo que Deus não possa ser provado na nossa razão, mas com a nossa fé, com o nosso coração, com o que Ele faz, com os milagres que Ele opera, milagres estes que nós acompanhamos diariamente. É certo também dizer para vocês que tenham muito cuidado, porque o mundo está cheio de lobos que estão vestindo uma capa, às vezes até de pastores, para confundir a cabeça. E nós temos dito que nós estamos em vantagem, estamos em desvantagens, aliás, em desvantagem porque estamos dividindo o nosso púlpito com as mais diversas distorções encontradas nesse cenário, nesse mundo de informação e alienação ao mesmo tempo. Porque as pessoas não buscam mais nas Sagradas Escrituras conhecer a Deus, não examina mais as Sagradas Escrituras, não procura nas Sagradas Escrituras uma compreensão genuína, verdadeira, de um evangelho central onde mostra Cristo, Cristo que morre por nós, que paga um preço muito caro para que a gente tenha longa vida, vida eterna. Nós vivemos assim nos dias de hoje. E eu gostaria que você, assim como eu, entendesse nessas razões que vou elencar, para que você compreenda por que os cristãos têm abandonado as Sagradas Escrituras. O primeiro é que há uma preguiça muito grande de líderes, pastores, membros de igrejas, de procurarem as Sagradas Escrituras, de ao menos ler, de procurar na Bíblia conhecimento acerca de todas as coisas, porque a Bíblia nos fala, nos ensina e nos revela sobre tudo que nós precisamos saber. Tanto é que está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Há muita preguiça e as pessoas não pegam mais a Bíblia para ler como fazem quando querem assistir a um filme, quando querem ler uma revista, quando querem passar horas nas redes sociais. Não sou contra, nada disso, também faço.
mas as pessoas não têm mais tempo. E por terem 24 horas no dia, e cada vez menos dedicado a buscar compreensão e entendimento sobre as Sagradas Escrituras, elas estão entrando numa espécie de uma alienação, porque não conhecem mais a Bíblia, ao menos não querem ler. E essas razões estão elencadas na preguiça. As pessoas não têm mais disposição, leem qualquer coisa, se interessam por qualquer coisa, menos em ler as Sagradas Escrituras. E é lamentável, porque existem também inúmeros pastores, lideranças preguiçosos, que não se esmeram mais na preparação de suas mensagens, não se aprofundam na literatura, onde a Bíblia, sendo um livro que revela a vontade, que traz princípios sobre Deus, acerca daquilo que a igreja precisa viver, e nós não temos mais, talvez num cenário mundial desse, pessoas tão interessadas. Poucas são as pessoas que têm se dedicado à leitura, à busca constante da palavra de Deus. Na verdade, poucos são aqueles que dedicam horas a fio de preparação de sermões relevantes, desafiadores, a falta de pregações bem preparadas. E dentro desse contexto, as pessoas, por não terem uma boa preparação, e vai surgindo um segmento de tantas igrejas sem conhecimento sobre as Sagradas Escrituras, que me dá um arrepio na alma. E nesse confinamento, com mais tempo de buscar nas redes sociais, essa percepção, essa leitura, eu vejo que muitas pessoas estão distorcendo o Evangelho, estão distorcendo a palavra de Deus, estão na sua imaturidade, na sua infantilidade, criando regras, favorecidos por pensamentos, ideias, sem embasamento bíblico, sem compreensão teológica. É um absurdo como a gente vê pessoas se valendo até para legitimar ações, atitudes, tornando o errado certo, deixando de fazer o que é certo, dando lugar ao errado. Não, as Sagradas Escrituras devem ser anunciadas com preparo, com busca constante, com oração, rogando a Deus compreensão, entendimento, buscando em oração a forma da maneira pela qual Deus se revela por meio da sua palavra, nos dando entendimento, mas fazendo um estudo sistemático sobre as temáticas, sobre os nossos dogmas, doutrinas, para que a gente possa conhecer e saber aquilo que ensinamos e compreender aquilo também que estamos anunciando, e não por qualquer razão humana, mas porque Deus está no controle de todas as coisas. Além da preguiça que nós temos encontrado, nós vivemos no mundo onde há uma espécie de pragmatismo religioso. As pessoas são pragmáticas, não que isso, em alguns momentos, em alguns contextos, seja ruim, mas trazer para a religião maneiras de fazer avaliações, pensamentos distorcidos sobre Deus, quem é Deus, anulando a fé, tornando Deus um ser abstrato. Não, Deus não pode ser provado, porque Deus, Ele está em todos os cantos desse mundo. Deus está em todos os lugares desse universo. Deus, vou dar um exemplo, é como o vento. E a pergunta que eu faço é essa: você vê o vento? Não, mas você sente. Você sabe que Deus opera o seu grande milagre. Você sabe que Deus está fazendo e realizando grandes coisas. Imaginemos quando aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Quantas pessoas são abençoadas, curadas, transformadas, libertas pela ação de Deus, ação genuína, verdadeira, que vem na vida das pessoas, que vem para a vida dessas pessoas, trazendo acalento, transformação, mudança de vida, de ideias, de pensamentos. Deus é maravilhoso. Mas esse pragmatismo religioso tem trazido para algumas lideranças, e muitos deles a exposição das Sagradas Escrituras pela psicologia da autoajuda. Deus tenha compaixão, misericórdia. Eu acredito que Jesus foi um dos maiores psicólogos, porque entendeu o comportamento, entendia as ações, as atitudes de todas as pessoas que estiveram com ele.
Mas o que eu não posso aceitar é essa espécie de pragmatismo religioso, onde as mensagens bíblicas, a pregação genuína do Evangelho, estão sendo trocadas, barganhadas, por mensagens descontroladoras do psicológico, onde as pessoas deixam de viver, experimentar um entendimento, a compreensão genuína daquilo que a exposição das Sagradas Escrituras legitimamente pode trazer, e as pessoas vão buscar autoajuda, e só vão em função da autoajuda, muitas lideranças tornando as nossas igrejas como palco de diversão, onde há humor, risadas. Não que isso seja ruim, mas não há mais pregação do Evangelho, não há mais a centralidade da fé, não existe mais uma exposição genuína. As pessoas estão tornando as igrejas, o púlpito, num palco, onde estão ali para divertir, onde estão para, naquele momento, anunciar palestras que possam apenas afetar o psicológico, o emocional. E depois que acabam, essas pessoas não têm suas vidas transformadas, estão deixando de pregar um evangelho genuíno, onde Cristo é o centro de tudo, onde a pregação é cristocêntrica, onde Cristo transforma, liberta e faz nova todas as criaturas, onde as pessoas devem ouvir a palavra e serem transformadas por esta palavra, terem uma nova vida, uma nova conduta, fazerem coisas certas em vez de errado. Mas depois que passa aquela palestra, aquelas mensagens de autoajuda, cometendo as mesmas coisas. A gente precisa dosar, sobretudo aquilo que é coerente, verdadeiro, que tem como palavra de Deus a exposição de uma palavra que vem como palavra de Deus para a vida de todas as pessoas, e não para satisfazer o desejo daquelas que buscam apenas aquilo que tem interesse, aquilo que querem nas igrejas. Digo mais para vocês, há muitas igrejas por aí que estão arrebanhando multidão de pessoas, multidões. Por que não dizer? Porque estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não estão falando mais com coerência, não estão trazendo mais as verdades bíblicas, verdades que em si reforçam e traduzem as nossas doutrinas, que tanto ajudam o crescimento da nossa igreja, e as pessoas vão buscar nesse pragmatismo religioso como uma prateleira de supermercado, ali atende a todas as necessidades. Como é triste tudo isso, como é triste a gente ver todas essas coisas acontecerem. Há uma outra razão que talvez para você nesse momento que nos ouve não é um problema, mas é um problema de muita gente que tem deixado de frequentar a escola dominical. Por que as pessoas estão deixando, abandonando as Sagradas Escrituras? Primeiro, como já falamos aqui, porque há uma preguiça muito grande de investigar, de examinar, de estudar as Sagradas Escrituras. Depois, porque há um pragmatismo religioso, as pessoas só querem tudo pronto. Não tem mais força, coragem para ir buscar no conhecimento da palavra de Deus aquilo que está faltando. Em vez disso, estão buscando na sua ignorância sentimentos que fogem às vezes até da sua própria necessidade, a exemplo de querer aquilo que não precisam fazer, ou melhor, ter. Digo mais, que algo que está acontecendo é que as pessoas estão abandonando os estudos bíblicos, a exemplo da escola dominical. Quantas pessoas estão nessa live participando dessa escola dominical? Talvez isso tenha sido um agravante na esfera hoje, no mundo atual, onde as nossas igrejas de tradição reformada têm sentido muito. Pouquíssimas igrejas conservam, preservam a necessidade de estudar a palavra de Deus, de ter a escola dominical. E a terceira razão é essa: há um abandono significativo de pessoas que não vão mais à escola bíblica dominical. Não precisa ser nenhum profeta para afirmar que do jeito que as coisas andam, irmãos e irmãs, em um curto espaço de tempo, a escola deixará de existir em boa parte das igrejas. Na verdade, ouso afirmar
que a escola bíblica dominical encontra-se em um estado de metástase e que o desprezo por parte da igreja tem contribuído muito com o argumento, ou talvez com o aumento de uma ignorância bíblica. Quanto menos as pessoas vão às nossas igrejas estudarem a Bíblia, significa dizer que elas estão mais acessíveis à ignorância, porque deixam de conhecer verdades tão fundamentais, essenciais para a nossa fé cristã. Há muitas pessoas, sim, que têm deixado a escola dominical por preguiça, talvez por eventos, talvez até porque não sentem vontade de ir à igreja. Mas eu gostaria de dizer para vocês que essa terceira característica, essa terceira razão pela qual as pessoas têm abandonado as Sagradas Escrituras, que é porque não conhecimento mais naquilo que a igreja oferece como um suporte de aprendizado, entre eles a escola dominical, que é tão importante para que haja ensino, para que haja o aprendizado. O quarto elemento porque as pessoas também têm abandonado as Sagradas Escrituras, é porque têm confundido muito aquilo que estão vivenciando na música, cantando. Há muitas pessoas que não oram mais, só querem cantar, louvar. Isso não é ruim, mas há muitas pessoas que, infelizmente, e boa parte delas, cristãos, considera a música mais importante que a pregação da palavra, quando na verdade os nossos precursores, aqueles que instituíram a nossa tradição, os pais da igreja, do século XVI para cá, mais precisamente, o evangelho, a pregação da palavra era a centralidade, e para nós de tradição reformada nunca deixou de ser. A exposição genuína das Sagradas Escrituras é o centro do culto, onde nós buscamos o ouvir a voz de Deus. Mas há muitas pessoas que estão abandonando as Sagradas Escrituras porque também têm abandonado o prazer de ouvir a palavra de Deus. Cantam, se arrepiam, batem palmas, nada contra isso. Mas na hora que vai ouvir a palavra de Deus, dá uma canseira, dá um sono, vai ao banheiro, 1, 2, 3, dá muita vontade de tomar água e não tem mais aquela reverência de parar de ouvir a palavra de Deus. Então é muito lamentável que as pessoas prefiram mais cantar. É como se as músicas, os louvores trouxessem ministrações da palavra de Deus que por si próprio já não precisa mais da mensagem, da pregação, do evangelho, e isso não é bom. Os louvores ministrados em muitas igrejas estão repletos de erros grotescos e grandes desvios teológicos. Se fala muito de Deus com uma percepção distorcida e a gente precisa ter muito cuidado também com o que cantamos. Há muitas pessoas que cantam também aquilo que não vivem, que cantam aquilo que não pratica. Isso também é um grande erro na vida dessas pessoas. Mas é na ministração da palavra, do ouvir a palavra de Deus, que nós somos desafiados a mudar, a ter um comportamento diferente, a sermos nova criatura, a evidenciarmos o poder de Deus, viver plenamente essa graça de Deus. Vejo também que não só esses desvios teológicos, mas através ou talvez de estar por fúrdias canções, desculpe a expressão, está parfúdias canções, brincando de adoração, achando que estão adorando a Deus, quando na verdade também está distante de Deus. Eu tenho a impressão que o chamado movimento dos dias de hoje, que tem criado através de uma liturgia, sem uma ordem de culto, uma espécie de um sacramento denominado apenas se alegrar, é os tidos, entre aspas e fecho, louvor, onde as grandes multidões buscam nos cenários os seus ídolos, se arrepiam, se explodem de uma alegria, de uma energia, e quando ouvem a palavra de Deus, e dependendo de quem vai pregar,
já está criticando. A gente precisa ter muito cuidado, orar com o coração. Se certos pregadores para você não é a pessoa mais indicada, ore pela vida deles, que estão se esforçando, que estão na sua igreja, dando o seu melhor para falar de Jesus. Ore pela vida deles. Peça ao Senhor que coloque homens e mulheres que preguem na instrumentalidade do Espírito Santo. Digo para vocês, sem nenhuma preocupação, que dentre todos esses elementos surge um outro, que é a difamação teológica, ou seja, difamação da teologia. Para que teologia? Por isso que não há um conhecimento acerca de doutrinas tão fundamentais, que são tão necessárias, que trazem funcionalidade para o corpo de Cristo. Volta e meia ouço alguns líderes, pessoas que têm às vezes até cargos em tantas outras igrejas que conheço ao mundo afora, falando, dizendo bobagens, a exemplo de dizer, para que estudar sistematicamente as Sagradas Escrituras? A teologia, para que ler sobre Calvino? Para que ler sobre Lutero? Por que falar de predestinação? Por que falar de livre-arbítrio? Calma, é necessário. Desde o momento que a igreja se tornou uma instituição, muitos teólogos se levantaram. E nessas teologias foram criadas várias correntes. A mais fundamental de todas elas é que toda teologia que está na centralidade da palavra, a luz da palavra de Deus, tem respaldo, tem fundamento bíblico, há uma explicação sólida, sistemática, a gente precisa conhecer. Mas há muitas também que fogem de um padrão essencial. E aqui vale um convite para você. Se dedique a estudar temas tão fundamentais na nossa tradição. Quem disse que os presbiterianos não gostam de orar? Pelo contrário, nós oramos e vemos Deus agir nas orações. Há o poder de Deus que se revela, ministrado através dos momentos que são tão prazerosos quando estamos orando e agradecendo a Deus, pedindo em favor de alguém. Calvino foi um teólogo que muito falou da oração. Dedicou um capítulo das Institutas, falando somente sobre a temática da oração, sobre o Espírito Santo. Há outro capítulo dedicado. E há tantas pessoas que acham que nós somos frios. Frios em quê? Somos fervorosos, porque buscamos nas Sagradas Escrituras o ponto principal, primordial, para alimentar, para sustentar a nossa fé. E isso é muito bom. Louvado seja Deus. Para muitas pessoas, na perspectiva de uma teologia que precisamos buscar, elas estão se assegurando muito mais no desejo pessoal de buscar suas próprias vontades, suas conclusões, e não examinar as Sagradas, não examinar os dogmas, ler sobre a história da igreja. Eu vejo que muitas pessoas estão fugindo de uma compreensão mais profunda sobre Deus, quem é Deus. E digo para você que a teologia ela nos ajuda a nos aproximar mais de Deus, conhecer a Deus mais de perto. Como dizia Calbart, nós somos apresentados a Deus pela sua própria revelação, porque ninguém conhece a Deus se Ele mesmo não decidir se revelar para nós. Então Deus se revela para nós, através de Jesus Cristo, através das Escrituras, através da sua própria vontade, que se manifesta nas simples ações, no livramento. Naquele momento que você orou e você ouviu que Deus, você entendeu que Deus ouviu a sua oração. E isso é muito prazeroso saber que Deus se revela, que Deus está presente. Nós precisamos buscar na direção do Espírito Santo o entendimento, a compreensão de que Deus é Deus, de que Deus age segundo a sua vontade. A sexta consideração que eu faço, onde as pessoas estão se afastando das Sagradas Escrituras, é porque há uma mistificação da fé. Presta muita atenção. Há uma mistificação da fé. Por isso elas estão abandonando as Sagradas Escrituras. Cada vez mais
tenho percebido que parte dos cristãos estão vivendo um estranho tipo de evangelho. E aqui entra o sensacionalismo, bem como emocionalismo do momento, fruto do chamado movimento de igrejas que só buscam essas maneiras, essas expressões de dizer que só tem fé quem faz, quem atende a essas necessidades. Há exemplo de algumas igrejas que estão confundindo a cabeça das pessoas, não apresentam o Evangelho genuíno, as Sagradas Escrituras como palavra de Deus, estão buscando suas próprias vontades, reveladas em atitudes, em comportamentos, em ações que se revelam dentro de um contexto como uma cultura da novidade e arrebanham multidões. E é lamentável, porque há uma mistura da fé. As pessoas estão buscando nessa ordem em que o mundo está invertindo os valores pelo qual a reforma protestante lutou para que houvesse, sobretudo, não apenas uma tentativa, mas uma garantia de resguardar que a palavra de Deus, nela nós encontramos tudo o que precisamos, como plataforma, como pilar, só as Sagradas Escrituras. É nela que nós entendemos o quanto Jesus Cristo é Senhor da vida, o plano eterno de se desesperar no mundo de hoje, queridos, onde as pessoas estão buscando amuletos, trazendo de maneira incoerente tudo aquilo que a reforma protestante combateu. As pessoas estão buscando cajados, óleos, água benta e tantas outras coisas, trazendo esse misticismo para a fé cristã. Diga não a essas barbaridades. Somos frutos de uma tradição, de uma igreja coerente, uma igreja que busca examinar as Sagradas Escrituras, que compreende a teologia que tem para ensinar a sua membresia. Não busque na sorte de uma fé mistificada, sentido para a vida, sentido para a sua existência, porque contra essas coisas a reforma protestante já combateu. E pela coroa real do Salvador, nós estamos há mais de 500 anos, mais de 5 séculos, declarando e proclamando para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E nós não precisamos barganhar com Deus, não podemos e não devemos misturar o que é Sagradas Escrituras com vontade do homem, com aqueles que têm usado da infantilidade de outros para escravizar as pessoas em hábitos e costumes que são errados, que não estão corretos, que não são coerentes. Mas eu tenho certeza que você que está acompanhando essa live, você está entendendo. Não precisamos, não podemos dar espaço a tais coisas, mas sim acreditar no estudo sistemático das Sagradas Escrituras, buscando na ação do Espírito Santo conhecer mais a Deus e sobre Deus, buscar em nome da experiência doutrinas e práticas litúrgicas das quais Deus seja exaltado, glorificado, onde Deus seja o centro do nosso culto, da nossa fé, da nossa alegria de viver e de glorificar Deus todos os dias. Há um outro que eu encerro aqui, uma sétima consideração, porque as pessoas estão abandonando as Sagradas Escrituras por uma espécie de cienticismo experimental. Cienticismo experimental. Há pouco tempo ouvi um certo pastor em uma dessas redes sociais falando que a Bíblia pode não aprovar aquele determinado assunto que ele estava falando. Porém, ele disse assim: todavia, o Espírito Santo me dá paz em crer diferentemente das Escrituras. Pelo amor de Deus, queridos, há uma ignorância desenfreada. Há pessoas que estão usando em nome da fé Deus, barganhando com suas palavras, dizendo que as Sagradas Escrituras pode nem até aprovar o que ele estava falando, mas todavia no Espírito Santo ele tinha paz em acreditar diferente daquilo que as Sagradas Escrituras diziam. Eu fico impressionado mesmo,
Porque muitos até dizem assim, Jesus falou, porém eu vos digo, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com esse mundo? Reina, impera a ignorância. Quem somos nós para dizer, Jesus falou, porém eu vos digo? Queridos, isso é um absurdo, é um erro grosseiro, uma ignorância sem medida. As pessoas usarem de expressões para legitimar, induzir as pessoas a acreditar como um profeta, um falso profeta, assim eu digo, ensinando coisas erradas, falando daquilo que a Bíblia não sustenta. Jesus falou, porém eu vos digo, é um absurdo ouvir isso, é um absurdo ouvir, enquanto que algumas pessoas dizem que a Bíblia pode nem falar ou comprovar aquilo que diz, mas tem paz no Espírito Santo para poder acreditar que pode pensar diferente das Sagradas Escrituras. Pelo amor de Deus, há muita ignorância por aí. E você que está participando dessa escola dominical, acredite, ao contrário de muitos, você e eu não devem ter a menor dúvida de que somente a Bíblia sagrada, somente as Escrituras sagradas é a suprema autoridade em matéria de vida, em matéria de doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias que existem nesse mundo. Somente as Sagradas Escrituras é o juiz, em outras palavras, ela é a fonte onde ajuizará todas estas coisas e fará valer e prevalecer unicamente exclusiva vontade de Deus. Porque Deus é o único que pode sustentar todos nós com toda sorte de bênção. Todos nós precisamos entender a regra de fé e prática. Quando alguém disser alguma coisa, não acredite, examine, examinai as Escrituras. Nós precisamos ler, examinar, estudar, buscar fonte de conhecimento, saber se aquilo procede, porque há muitos que estão falando em nome de Deus, porém estão usando a sua própria vontade para poder legitimar pensamentos, ideias que vão contrariar aquilo que as Sagradas Escrituras estão dizendo. E nesses dias de confinamento é gritante o número de pessoas, de entidades religiosas que estão apresentando tantas coisas distorcidas, sem valor primário, sem essência, ao mínimo conhecimento, e não conseguem, por mais que queiram, legitimar essas coisas, porque não tem fundamento para tais práticas. É indispensável que você entenda que as Sagradas Escrituras é superior também a tudo aquilo que ensinamos, pregamos à própria igreja, porque as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus, ela é a extensão de tudo que Deus quer nos revelar. E é indispensável que você leia, que você estude, que você examine. É indispensável que você busque experiências adquiridas pela fé, pela compreensão, ação do Espírito Santo na sua vida, através da legítima necessidade de viver a palavra de Deus todos os dias. E como discípulos de Jesus, não nos é possível revitalizar a nossa vida sem que ao menos coloquemos a palavra de Deus no centro da nossa fé. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho.